Fiel torcida, quando o nome de Jeff Bezos começa a circular em qualquer ambiente de negócios, uma coisa é certa: não se trata de curiosidade, não se trata de vaidade, e muito menos de improviso. Jeff Bezos não construiu a Amazon observando oportunidades pequenas. Ele construiu um império global identificando ativos com capacidade de escala, alcance massivo e potencial de domínio de mercado. E é exatamente por isso que, nos bastidores do futebol, o Corinthians passou a ser citado em conversas cada vez mais ousadas envolvendo o nome da Amazon. A especulação não surgiu do nada. Ela começa a ganhar corpo a partir de análises de mercado feitas por consultorias internacionais de branding esportivo, mídia e entretenimento. Nessas análises, o Corinthians aparece como uma das marcas esportivas mais fortes do Hemisfério Sul, com engajamento popular comparável ao de franquias globais, mas com monetização extremamente abaixo do seu potencial real. Em linguagem corporativa, isso significa um ativo gigante mal explorado. Para alguém como Bezos, esse tipo de diagnóstico acende um alerta imediato. A Amazon, hoje, não é apenas uma empresa de e-commerce. Ela é um ecossistema completo que envolve logística, entretenimento, streaming, tecnologia, dados, inteligência artificial, publicidade e serviços digitais. O futebol, especialmente clubes com torcidas gigantescas e altamente engajadas, é visto como uma ponte perfeita entre entretenimento, consumo e fidelização de usuários. E nesse cenário, o Corinthians surge como um dos ativos mais interessantes fora do eixo europeu. Nos bastidores, o que se comenta não é uma compra direta do Corinthians ou qualquer tipo de controle acionário imediato. A conversa gira em torno de parcerias estratégicas multifacetadas, que poderiam envolver desde patrocínio master no manto até acordos com o Prime Video, ativações comerciais na plataforma da Amazon, produtos licenciados com distribuição global e uso do clube como vitrine para novos serviços da empresa na América Latina. Imagine o impacto simbólico e prático de ver o nome Amazon estampado no peito da camisa do Corinthians. Não seria apenas um patrocínio. Seria um recado direto ao mercado. O Corinthians entrou definitivamente no radar das maiores empresas do planeta. Um acordo desse tipo elevaria automaticamente o valor da marca do clube, atrairia novos patrocinadores secundários e colocaria o Timão em um patamar de visibilidade internacional que nenhum clube brasileiro alcançou de forma consistente até hoje. Do ponto de vista financeiro, os números discutidos em especulações desse nível são completamente fora da realidade tradicional do futebol brasileiro. Um contrato envolvendo a Amazon poderia facilmente ultrapassar centenas de milhões de reais por temporada, especialmente se envolver múltiplas frentes: camisa, mídia, distribuição, conteúdo e tecnologia. Não seria exagero imaginar um acordo acumulado que, ao longo dos anos, se aproximasse da casa do bilhão. Mas Jeff Bezos não pensa apenas em exposição de marca. Ele pensa em ecossistemas fechados, onde o consumidor entra e permanece. O torcedor do Corinthians poderia ser integrado a programas de fidelidade, assinaturas, produtos exclusivos, conteúdos especiais e experiências digitais que gerariam receita recorrente para ambas as partes. O clube deixaria de depender apenas de bilheteria, direitos de TV e venda de jogadores, passando a explorar sua torcida de forma moderna e estruturada. O Prime Video entra como peça-chave nessa especulação. A Amazon já investe pesado em transmissões esportivas ao redor do mundo. Um clube como o Corinthians poderia se tornar parceiro estratégico de conteúdo, com bastidores exclusivos, documentários, séries, acesso diferenciado ao dia a dia do clube e até novos formatos de transmissão. Isso aumentaria a visibilidade do Timão fora do Brasil e criaria uma nova narrativa global para o clube. Internamente, esse tipo de rumor mexe com tudo. Dirigentes, conselheiros e grupos políticos entendem que uma parceria com a Amazon não resolve apenas problemas financeiros imediatos, mas muda a estrutura de poder e de decisão dentro do clube. Quem estiver à frente de um acordo desse tamanho ganha força política, protagonismo e influência. Isso naturalmente gera disputas silenciosas, alianças estratégicas e resistência de setores mais tradicionais. A torcida, como sempre, se divide. Parte da fiel vibra com a ideia de ver o Corinthians associado a uma das maiores empresas do mundo, enxergando isso como reconhecimento da grandeza do clube. Outra parte teme que o clube se torne excessivamente comercial, distante de suas raízes populares e de sua identidade histórica. Esse conflito entre modernização e essência é um dos pontos mais delicados de qualquer negociação desse porte. No mercado brasileiro, o simples rumor já causa impacto. Outros clubes observam com atenção e até com certa apreensão. Se o Corinthians fechar um acordo desse nível, o patamar de patrocínios no Brasil muda completamente. Marcas passam a pagar mais, exigências aumentam e quem não acompanha fica para trás. É um efeito dominó que pode redesenhar o futebol nacional.
Existe também o fator risco. Um parceiro do tamanho da Amazon exige profissionalismo absoluto. Transparência, governança, estabilidade institucional e capacidade de execução deixam de ser diferenciais e passam a ser pré-requisitos. Qualquer crise política interna, qualquer decisão amadora, pode colocar tudo a perder. O Corinthians teria que se reinventar internamente para sustentar uma parceria dessa magnitude. E há ainda o aspecto estratégico global. Jeff Bezos não entra em projetos que não tenham potencial de crescimento exponencial. Se a Amazon se aproximar do Corinthians, é porque alguém acredita que o clube pode se tornar uma plataforma global de entretenimento esportivo, não apenas um time que disputa campeonatos locais. Isso é grandioso, mas também extremamente desafiador. Por enquanto, nada foi anunciado. Tudo acontece no campo das conversas, das análises, dos estudos de viabilidade. Mas no mundo dos grandes negócios, onde há fumaça, há interesse. E o fato de o nome do Corinthians surgir em especulações envolvendo Jeff Bezos diz muito sobre como o clube passou a ser visto fora do Brasil. A pergunta que fica, fiel torcida, é inevitável. O Corinthians está pronto para um parceiro desse tamanho? Um acordo com a Amazon elevaria o clube ao topo ou colocaria pressão demais sobre uma estrutura ainda instável? Vale o risco de mudar para sempre a forma como o Timão se relaciona com sua torcida e com o mercado? Porque se a Amazon realmente aparecer no manto do Corinthians, não será apenas um patrocínio, será um divisor de águas na história do clube. Quando o nome de Jeff Bezos passa a ser associado ao Corinthians, o debate deixa rapidamente o campo da curiosidade e entra no território da estratégia pesada. Isso porque a Amazon não trabalha com contratos simples, pontuais ou de curto prazo. Tudo o que envolve a empresa gira em torno de domínio de ecossistema, fidelização de público e geração de receita recorrente em larga escala. E é exatamente nesse ponto que o Corinthians se torna extremamente atraente. Nos bastidores, o que se discute não é apenas um patrocínio master tradicional estampado no peito da camisa. O modelo mais comentado envolve um pacote completo de exposição, mídia, tecnologia e consumo, algo que transformaria o Corinthians em um verdadeiro hub de negócios esportivos. O manto seria apenas a parte mais visível de um acordo muito maior, pensado para durar anos e gerar bilhões em valor agregado. Fontes do mercado indicam que, se a Amazon decidir entrar de forma agressiva, os valores iniciais poderiam facilmente superar 200 milhões de reais por temporada, dependendo da abrangência do contrato. Mas esse número é apenas a superfície. O verdadeiro impacto estaria nas receitas indiretas, venda de produtos licenciados via plataforma Amazon, assinaturas vinculadas ao Prime, conteúdos exclusivos no Prime Video, publicidade segmentada e ações de marketing baseadas em dados de comportamento da torcida. A Amazon domina algo que o futebol brasileiro ainda explora de forma rudimentar: dados. Saber quem é o torcedor, o que ele consome, quando consome e como se engaja permite criar campanhas altamente lucrativas. O Corinthians, com sua torcida massiva e extremamente fiel, seria um campo fértil para esse tipo de estratégia. O torcedor deixaria de ser apenas apaixonado e passaria a ser também consumidor recorrente dentro de um ecossistema estruturado. No campo do entretenimento, o Prime Video surge como peça central. Bastidores exclusivos, séries documentais, conteúdos semanais, acesso diferenciado a treinos, pré-jogos e pós-jogos criariam uma narrativa contínua em torno do clube. Isso não apenas gera receita direta, mas internacionaliza a marca Corinthians, algo que o clube sempre buscou, mas nunca conseguiu executar de forma consistente. Internamente, esse cenário muda tudo. Um contrato desse tamanho redefine o orçamento, o planejamento esportivo e a própria política do clube. Dirigentes passariam a lidar com metas, indicadores de desempenho e exigências de governança muito mais rígidas. O improviso, tão comum na história recente do Corinthians, deixaria de ser tolerável. Isso gera resistência interna, especialmente de grupos acostumados a operar de forma mais política do que técnica. Há também um impacto direto no futebol. Com fluxo de caixa previsível e robusto, o Corinthians poderia planejar elencos com antecedência, segurar jogadores estratégicos e negociar contratações com mais inteligência. Não se trata necessariamente de contratar estrelas a qualquer custo, mas de reduzir erros caros, que hoje comprometem temporadas inteiras. A estabilidade financeira vira vantagem esportiva. Mas nem tudo são flores. Um parceiro como a Amazon exige resultados, organização e imagem positiva. Crises políticas, brigas públicas entre dirigentes, problemas administrativos e escândalos internos ganhariam repercussão global. O Corinthians deixaria de errar no silêncio. Cada passo em falso viraria notícia internacional. Isso assusta parte da diretoria e do conselho, que sabe que o clube ainda carrega fragilidades estruturais.
A torcida, novamente, ocupa papel central. A Fiel é apaixonada, mas também crítica. Uma parceria desse porte precisaria ser comunicada com cuidado, reforçando valores históricos do clube: povo, resistência, identidade. Se a torcida enxergar a Amazon apenas como exploração comercial, a rejeição pode ser forte. Mas se o projeto for apresentado como ferramenta de fortalecimento do clube, o apoio tende a vir em massa. O mercado nacional observa em estado de alerta. Bancos, varejistas, empresas de tecnologia e plataformas digitais sabem que, se a Amazon fechar com o Corinthians, o jogo muda para todos. Patrocínios menores sobem de valor, concorrentes precisam se mexer e o futebol brasileiro entra em outro nível de exigência comercial. O Corinthians deixaria de ser apenas mais um clube grande e passaria a ser referência de modelo de negócio. Existe também o cenário estratégico mais amplo. Jeff Bezos não pensa apenas no Brasil. Ele pensa em América Latina, mercados emergentes e expansão cultural. O Corinthians poderia ser usado como porta de entrada para a Amazon em projetos esportivos na região, algo que multiplicaria ainda mais o valor da parceria. O clube se tornaria vitrine, laboratório e símbolo de uma estratégia maior. Claro, tudo isso ainda vive no campo da especulação. Não há anúncio oficial, não há contrato assinado. Mas no mundo corporativo, ninguém discute cifras desse nível sem enxergar retorno real. O simples fato de o Corinthians ser citado nesse ambiente já demonstra que o clube voltou a ser visto como ativo estratégico de altíssimo potencial. E aqui está o ponto mais importante: mesmo que a Amazon não avance, o Corinthians já se reposicionou. Mostrou ao mercado que pensa grande, que busca parceiros globais e que não aceita mais acordos pequenos. Isso, por si só, já aumenta seu valor e força outros interessados a subirem suas propostas. No fim, a decisão que se desenha não é apenas financeira. É filosófica. O Corinthians quer continuar sobrevivendo entre crises ou quer liderar uma transformação no futebol brasileiro? Quer apenas pagar contas ou quer construir um futuro sustentável e global? Uma parceria com a Amazon representa exatamente essa encruzilhada. A pergunta final, fiel torcida, é direta e pesada. Você aceita ver o Corinthians se tornar uma potência global de entretenimento esportivo? Ou teme que isso custe parte da alma do clube? Porque se Jeff Bezos realmente colocar a Amazon no manto do timão, o Corinthians não muda apenas de patamar, ele muda de dimensão.